Shalom, que a glória e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Luiz Carlos, Shalia de Yeshua. Quero transmitir a você uma palavra da parte de Deus. Ontem à noite eu estive na cidade de Mauá, na Igreja Evangélica Nazareno de Mauá, pastor Ivo Marci, também pastor Sálio Riboli, e foi um prazer estar junto com aquela igreja, ministrando a palavra do Senhor, e também um coral maravilhoso, coral Reino, foi muito bom, foi um momento assim de muita glorificação, um momento em que fomos de fato muito abençoados, e foi muito gostoso estar com aquela igreja e estar com aqueles irmãos. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu ministrei ontem àquela igreja, aquele povo, e quero resumir o que foi ministrado ontem. Ontem eu falei do poder transformador de Yeshua, quando Yeshua ele chega na casa de uma família onde havia um casamento, e o texto sagrado deixa muito claro que acabou o vinho, e Maria, a mãe de Yeshua, vai falar com ele e que havia acabado o vinho, e ele transforma a água em vinho. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento, o poder transformador de Yeshua. E quando Yeshua chega ali, ele percebe então que acabara o vinho, e ele transforma a água em vinho, e lá no João, capítulo 2, versículo 7, disse-lhe Yeshua: enchei de água essas 6 talhas, e encheram-nas até em cima. Ele encheu de água aquelas talhas e transformou aquela água em vinho. Eu não vou aqui falar sobre o que aconteceu naquela festa, pregar sobre esse texto. Quero falar só da transformação. Jesus transformou a água em vinho. E o interessante é que é o primeiro milagre visível de Yeshua. É a primeira vez que ele vai fazer um milagre. Não, os textos sagrados não mostram Yeshua fazendo um milagre antes. Pode ser que tenha feito, mas os textos não nos mostram isso. Os textos nos mostram ele fazendo um milagre daqui para frente. E aí, isso é tremendo e maravilhoso, que ele escolhe para manifestar a sua glória visível a todos os homens que estavam naquela festa, o milagre da transformação. Eu fico pensando que isso faz parte do caráter de Cristo, de Yeshua, transformar coisas, transformar tudo aquilo que vem à sua mão e tudo aquilo que chega próximo dele. Ele é um Deus transformador. Quando nós pensamos lá no início em Gênesis, que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, sem forma porque é um caos. Quando tudo estava fora do lugar, a Bíblia diz que o Senhor, ele coloca tudo em ordem, ele vem criando todas as coisas, transformando aquele caos em algo com ordem. Ele faz as coisas de cima, as coisas dos astros, depois ele faz as coisas de baixo, ele cria a natureza, e ele vai criando toda a natureza vegetal, animal, porque ele é transformador. Percebe que ele transforma o caos em algo que está completamente organizado, o sistema é todo organizado. E agora aqui no Novo Testamento nós podemos ver Yeshua também transformando algo sem cor, que é a água, sem cheiro, em uma substância com cor e com cheiro, porque ele é transformador. Yeshua é transformador. Todas as vezes que alguém se aproxima de Cristo, que entrega a sua vida a Cristo, todo aquele que busca Cristo terá a sua vida transformada, e isso será por completo. Preste bem atenção que quando Jesus sai dali, daquele casamento, onde ele acabara de transformar a água em vinho, e o seu primeiro milagre é a transformação, ele vai se encontrar com Nicodemos, um doutor da lei. E esse doutor da lei, cheio de dogmas, cheio de conhecimento, era uma pessoa que conhecia toda a lei de Moisés, ele conhecia tudo a respeito das leis judaicas, ele estava ali para que a lei se cumprisse, e ele vai se encontrar de noite com Yeshua. E quando ele se encontra com Yeshua, ele
tem ali a sua vida transformada. Apesar de ser um religioso, de ser um fariseu, de ser um doutor da lei, ele vai se encontrar com Cristo e tem a vida transformada. A Bíblia mostra que no seu discurso com Jesus, no seu diálogo com Jesus, ele quer entrar no reino de Deus, ele está interessado pelo reino de Deus, e Jesus diz que ele precisa nascer de novo. Nascer de novo é ser transformado, porque transformar é pegar algo que já tem um formato e formar de novo, dar uma outra forma. Isso é nascer de novo. Quando nós tínhamos a nossa vida sem Cristo, nós vivíamos de uma maneira. Agora que encontramos a Cristo, a nossa vida é transformada. Então, Nicodemos tem a sua vida transformada a partir daquele encontro com Cristo. Então você percebe que ele transformou uma água em vinho e agora ele continua transformando. Só que agora ele vai transformar a vida de um homem que era um religioso, cheio de dogmas, cheio de liturgias em tudo que fazia, e em um adorador verdadeiro. Então, Nicodemos deixa de ser apenas um doutor da lei e vai se tornar um cristão, vai se tornar um adorador de fato. Logo depois, quando você vai ler os textos sagrados, você encontra no capítulo de número 4, Jesus transformando mais uma vida, que é a vida da mulher samaritana. Uma mulher que tinha 5 maridos, ela teve 5 maridos antes, 5 casamentos que não deram certo, 5 tentativas frustradas, uma mulher completamente frustrada, nada na vida daquela mulher deu certo. E o último marido, que é o 6º, Jesus disse para ela, e esse que tu tens agora, sabemos que não é teu. Então ela já tivera 5 tentativas antes, e o 6º também não era o marido dela. Então essa mulher, ela para a sociedade, ela era uma mulher completamente errada, para a sociedade ela estava fora dos padrões, ela vivia uma vida completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, ela era uma pecadora, era uma mulher frustrada, angustiada, deprimida, uma mulher solitária, mas quando ela se encontrou com Jesus naquele tanque, o poder transformador de Jesus transforma a vida daquela mulher. É isso que eu quero que você compreenda nessa manhã. Ele transformou uma água em vinho, que era uma substância, ele transformou o caráter de Nicodemos de um religioso para um adorador, e agora vai transformar a vida dessa mulher, que é uma pecadora, em uma missionária, uma mulher que vai anunciar a palavra de Deus. Diz-nos a Bíblia que logo após sair dali, essa mulher começa a ministrar, ela começa a ir pelas ruas da cidade falando que havia encontrado o Messias. Esse é o poder transformador de Jesus. Ele transformou a vida daquela mulher. Era uma mulher que talvez vivesse escondida, por isso ela estaria aquelas horas buscando água ao tanque, porque não era comum alguém ir ao meio-dia, no meio do dia, buscar água. E essa mulher ia, essa mulher estava ali. Mas Jesus, encontrando-se com ela, Jesus então muda a vida dela, transforma a vida dela por completo. E nós podemos ver logo no capítulo 5 de João, também um paralítico que havia 38 anos, estava ali esperando o movimento das águas para que ele pudesse se jogar e para que ele pudesse ser curado. 38 anos esperando alguma coisa acontecer e nada acontecia. E ele colocava a culpa nos outros, diziam, não, mas todas as vezes que eu vou entrar, tem sempre alguém na minha frente. A gente também faz isso. A gente fica esperando alguma coisa acontecer, nada acontece, e porque nada acontece, a gente sempre põe culpa nos outros. Com certeza você já deve ter feito isso, mas a verdade é que Jesus foi até aquele homem naquele dia, e a vida daquele homem foi transformada. Era um homem que estava com problema físico, há 38 anos não andava, mas havia frustrações em seu coração, e aquele homem que estava frustrado, naquele dia, Jesus chegou até ele, e ele foi curado, ele teve a sua vida transformada.
Preste bem atenção que eu estou ministrando ao seu coração nessa manhã o poder transformador de Yeshua. Jesus tem poder para transformar. Transformou uma água em vinho, transformou a vida de um religioso em um adorador, que era Nicodemos, transformou a vida da mulher samaritana pecadora em uma missionária, transformando agora a vida de um paralítico há 38 anos que não podia andar, em um homem que vai pôr a cama sobre as costas e vai sair andando. É impossível alguém ter um encontro real com Cristo e permanecer da mesma forma. Sempre vai haver uma transformação. E Jesus transformou a vida daquele homem. E aí nós podemos ver no capítulo 6 de João, Yeshua transformando agora poucos pães e peixes. Ele transformou aqueles poucos pães em peixes em uma quantidade muito grande. Sobraram 12 cestos. Esse é o poder transformador. Ele pega o pouco que você tem e transforma no muito. Ele pega aquilo que está no seu coração, que às vezes é tristeza, angústia, rancor, ódio, falta de perdão, e ele transforma tudo isso em sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de amizade, de respeito, porque é isso que ele faz. Ele é o Senhor transformador. No capítulo 6 de João, as pessoas tinham uma necessidade física, estavam com fome, não tinham onde comprar comida, mas ele chega e diz para os seus discípulos, vamos buscar comida, comprem comida. E eles disseram, não tem onde comprar. E Jesus disse, mas o que vocês têm? Temos aqui poucos pães e poucos peixes. E ele usou o que tinha e transformou em abundância. E é isso que ele quer fazer. Ele quer transformar tudo que temos em algo muito maior. Ele quer transformar a sua fé, que é pequenininha, em uma fé gigante, uma fé que opera sinais, prodígios e maravilhas, uma fé operante. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério, e ele quer transformar todas as coisas. Ele é transformador e ele vai transformar sempre. Todos nós estamos na presença de Cristo, nós não estamos prontos, nós estamos sendo transformados a cada dia. A cada dia com Cristo, você é um ser novo, uma pessoa diferente, porque é isso que ele faz. A cada dia, ele transforma as nossas vidas e ele quer transformar a sua também. Eu acredito que se você colocar a sua vida diante do Senhor, ele transformará a sua vida. E a transformação do Senhor, ela tem um objetivo, para que você esteja pronto para aquele glorioso dia em que a igreja de Cristo será arrebatada. E eu creio no arrebatamento da igreja, estamos vivendo sinais desse arrebatamento, isso é muito claro, não tem como fugir disso, e acredito que Jesus começa agora a transformar a igreja dele, que muitas vezes é apática, é fria, em uma igreja adoradora, em uma igreja viva, e eu e você somos partes dessa igreja, a igreja de Cristo na terra. Eu ministrei ao seu coração aquilo que ontem à noite eu estive lá em Mauá, na Igreja Evangélica Nazarena de Mauá, pastor Ivo Marci, pastor Sário Riboli, e eu ministrei essa palavra ao coração dos que estavam ali. E hoje eu senti no meu coração de compartilhar com você que está aí nos assistindo, que Deus lhe abençoe e que você entenda isso. Você é um ser em transformação, você não está pronto. Você é alguém que foi criado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, e Deus continua transformando as nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele continue transformando aquilo que precisa ser transformado. Às vezes, nós reconhecemos onde precisa ser transformado, que precisa ser mudado. E se você está entendendo essa mensagem, eu te convido agora a orar junto comigo e pedirmos a Deus que Ele venha transformar as nossas vidas. Eu quero orar com você, que você coloque agora diante do Senhor a situação que você quer que seja transformada. O que é que você quer que Deus transforme? Você quer que Deus transforme o seu casamento? Você quer que Deus transforme a sua relação com seus filhos? Quer que Deus transforme o teu ministério? Que às vezes você está aí parado, louvava, não louva mais, pregava, não prega mais. Você tinha seus ministérios dentro da igreja, usava os seus dons para o crescimento da igreja.
Talvez você esteja parado e você diz: Deus, eu estou entendendo nessa manhã que eu preciso ser transformado, que o meu ministério precisa ser reativado. Então, esse momento nós vamos orar juntos. Seja qual for a área da sua vida que você